Professor Ricardo, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Hoje vamos falar sobre a vacinação, né, especialmente da gripe, né, que tem, até tivemos notícias na semana passada, que os públicos prioritários da campanha não têm comparecido, não tem tido nenhuma urgência em comparecer para tomar essa vacina, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, professor? Bom dia. Sim, bom dia, Josiano, bom dia, Júlia, bom dia, Darcy, os nossos ouvintes, telespectadores. É muito preocupante, porque nós estamos falando da principal forma preventiva com relação à gripe e às complicações da gripe. Nós temos que entender, Josiano, que nós temos uma arma poderosíssima, que são as vacinas. As vacinas, elas têm um papel de fortalecer o nosso sistema imunológico, criar anticorpos preventivamente para que quando nós tenhamos, por exemplo, uma gripe, ou que nós nem tenhamos ela, ou que não seja complicador essa questão da gripe. Porque um dos grandes problemas da gripe é a sua complicação mais próxima, que é a pneumonia. Então nós podemos ter pessoas com gripe e podemos ter pessoas que podem evoluir com uma gripe mais complicada e aí gerar, por exemplo, a pneumonia. Então você, nosso ouvinte, nosso telespectador, você é o nosso multiplicador de informação. É fundamental que grupos prioritários agora façam a vacinação com relação à gripe. Com o mesmo empenho que nós tivemos com relação à Covid-19, nós também temos que ter com relação à vacinação contra a gripe e contra a pneumonia. E, Josiano, nós sabemos que é fundamental que haja vacinação todo ano. E aí, por que precisa ter isso? Porque da mesma forma que nós aprendemos que o coronavírus, ele fazia as mutações, nós aprendemos isso durante toda a pandemia. O nosso vírus base, que é o vírus influenza, que é o H1N1 e o H2N3, eles também geram mutações. Então, esses três vírus se comportam mudando ano a ano. E aí o que acontece? As vacinas vão sendo atualizadas. E é por isso que é necessário a tomada das vacinas todos os anos. E aí, principalmente esses grupos prioritários, porque é a nossa grande preocupação nesse primeiro momento. E incluir os idosos, né, principalmente. E, professor, essa vacina de 2023, como é a fórmula dela? Ela tem o nome até de trivalente, né? Isso, ela é trivalente por um motivo muito claro. É a abordagem do tipo de vírus que nós conseguimos fazer a neutralização. Ou seja, a gente aborda o vírus da influenza, que tem característica vírus A e vírus B. Então, influenza, a gente tem essa cobertura. E lembrando que a influenza é a maior ou a mais abrangente que gera gripe. Então, nós fazemos essa cobertura contra a influenza e já evitamos a pneumonia. Depois, são os dois vírus muito agressivos, que é o H1N1 e o H2N3, que fazem também uma agressão muito grande e que podem, inclusive, gerar o óbito. Nós temos muitas informações sobre óbitos, sobre o H1N1 em idosos. É bom, então, que as pessoas tenham essa, né, Júlia, essa preocupação, né, que a gripe pode matar mesmo, pode levar ao óbito. Claro, principalmente nesses grupos que nós sabemos que são mais fragilizados no sentido imunológico. Idosos, pessoas que têm comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, pessoas que têm alguma doença que precisam passar por tratamento de quimioterapia ou de imunossupressão, pessoas que têm alguma fragilidade ou potencial neurológico. Então são casos que são fundamentais e o nosso telespectador e ouvinte vai entender isso. Quando nós prevenimos, nós protegemos exatamente não só esse grupo, mas o lastreamento do vírus. Então, quanto mais cuidado nós temos com esses grupos prioritários, menos o vírus se dissipa e menos o vírus atinge outras pessoas. Certo. E como que pode, assim, diferenciar de outras doenças? Na maioria das vezes, nosso público ele já conseguiu entender o que é uma gripe convencional. Então, a gente tem
um febrão inicial, porque quando você tem o contato com o vírus, ele precisa entrar nas nossas células e ele entra pelo sistema respiratório. Então ele leva de 2 a 4 dias para se multiplicar. Nesse 4º dia é que a gente começa a sentir os sintomas, e aí é um febrão de 38, às vezes 39 graus. Aí vem associado a dor de cabeça, vem associado a dor de garganta, vem associado também aquela coriza e pode vir associado a tosse. Esses sinais e sintomas estão muito parecidos, por exemplo, com um resfriado. O resfriado, a causa do resfriado não é o influenza, é outro vírus. O rotavírus, os outros vírus que estão nessa linha, que não especificamente o da influenza. Então nós precisamos só entender que esses sinais e sintomas são comuns, por exemplo, no coronavírus. Eles são comuns, por exemplo, às vezes numa dor de garganta que atinge uma pessoa com alguma fragilidade. Por exemplo, um fumante. Eu posso ter uma dor de garganta e vir esses outros sinais e sintomas associados. Então, Júlia, são muito parecidos, mas o que é muito característico? O febrão inicial, a dor de cabeça, a coriza e a tosse. Isso é muito propício para... E aquele mal-estar geral. Quem já não teve uma gripe e fica com aquele corpo todo prostrado. Derruba, né? Então, isso é bem característico. Então, professor, acho que a mensagem principal de hoje é reforçar essa importância da vacinação, né? Tá aí, tá disponível. Claro. Tem mania de falar que é de graça, mas na verdade é uma vacinação pública, né? Nós pagamos toda essa rede pública de saúde com os nossos impostos, então está à disposição, né? Disposição principalmente dessas pessoas mais vulneráveis ao vírus. Sobre a reação, muitas pessoas também ficam com receio, né, de tomar por causa dessa reação. Então deixa, né, a orientação. Então vamos entender isso. As reações são apenas locais. Aquelas reações que nós tínhamos anteriormente eram com uma característica da vacina mais antiga. Então, como nós evoluímos também no sentido de tecnologia, hoje nós evoluímos também no sentido da forma com que essas vacinas repercutem no nosso organismo. Então, hoje, Júlia, é uma ótima pergunta, porque fica aquele estigma, né? Que eu vou ter gripe, que eu vou ter pneumonia porque eu usei aqui. Não é. Os anticorpos são formados entre o 1º dia até o 15º ou 20º dia que você toma a vacina. Não há nenhuma reação específica, a não ser a dor no braço e aquele incômodo que é natural durante alguns dias. E só. E também, acho importante também, sobre a questão temos agora a vacina bivalente da Covid, para um público maior, né, um público sendo disponibilizada para um público adulto, né, e um público bem ativo, né. A questão das duas vacinas, tem alguma contraindicação de proximidade? Não. A única contraindicação que nosso público, de uma certa forma, já entendeu também. Quando eu estou naquele estado gripal, quando eu estou naquele estado de infecção, aí sim não há possibilidade de fazer esse agrupamento. Mas, quando eu estou saudável, é possível que haja a tomada dessas vacinas. E, Josiano, o nosso maior cuidado agora é com esse público mais vulnerável, porque nós estamos em um período de risco de gripes, porque entre abril e outubro, essa mudança climática, sabe, que nós vamos tendo um tempo seco, depois outro tempo chuvoso, igual hoje, friozinho, isso é muito propenso de nós termos alguma fragilidade orgânica e acabarmos contraindo o vírus que vai fazer estrago. Então nós temos que ter esse cuidado, tomar cuidado com a alimentação, tomar cuidado com líquidos, nós temos que ingerir líquido, manter o nosso corpo hidratado e, na medida do possível, atividade física preventiva, cuidar também das emoções, porque tudo isso gera um fortalecimento imunológico. Tá certo, professor. Falando em emoções, antes de terminar, hoje temos um parabéns especial, né? Uma telespectadora especial, que até tem imagem da aniversariante, pedi para o nosso editor de imagem, o Ferrari, colocar para a gente. Isso. Né? Nós temos aí, olha, a imagem da dona Zulmerinda, 107 anos completou essa semana e é uma ouvinte e telespectadora assídua do Jornal da Manhã. Dona Zulmerinda, um grande abraço,
que Deus continue te dando essa lucidez, sabedoria. E eu gostaria de abraçar a Dona Irene, que é nora dela, né? E que me ofereceu essa imagem para que a gente possa transmitir esse abraço. Parabéns e que essa longevidade contamine a todos nós. Continue, né? Parabéns, continue assistindo as dicas do professor Ricardo, que a saúde tá bem legal ali. E eu gostaria de dar um outro abraço para um irmão querido, o João Alberto Barbim. Josiano, o Barbim, ele é um assíduo espectador, ele também estuda as nossas informações, ele replica as nossas informações, e é isso que nós queremos, que vocês, de uma forma geral, sejam nossos multiplicadores. Então, Barbim, vai o nosso abraço aqui e desejando que a gente sempre leve até você e até os nossos ouvintes informação de qualidade, para que a gente tenha um programa cada vez mais importante dentro da nossa comunidade. Isso aí, professor Ricardo Martins, obrigado pela sua participação, obrigado a todos, né, que tem tem na gente essa confiança, essa companhia diária. E a gente fala agora uma notícia interessante, né, que sobre o Unistágio da Unifev.